Queridos irmãos, amigos, a passagem das Escrituras para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã se encontra na segunda carta, ou melhor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, nós leremos o versículo de número 23. 1 Coríntios capítulo 11, estas palavras tão bem conhecidas, no versículo de número 23, a respeito da instituição da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Bem, o tema da nossa meditação nesta manhã é tomando a ceia da sinceridade. Não é com frequência que nós consideramos este grande tema da ceia do Senhor, esta ordenança dada pelo Salvador à sua igreja. Já há algum tempo que nós não lidamos. Nós também temos tido um número de irmãos e amigos no Senhor que têm se achegado à igreja. Assim, eu penso que é um momento propício para voltarmos a lidar com o ensino do Senhor Jesus Cristo da ceia do Senhor. Momento importante, porque também iremos juntos participar da mesa do Senhor, e quão necessário é recapitularmos o ensino do Salvador a respeito da ceia. Bem, queridos amigos, a nossa concentração será nesses versículos tão profundos, tão claros, o ensino que o Senhor deu a Paulo, apóstolo, e que ele ensinou ao povo de Deus, o qual também nós devemos seguir a nos reunirmos em torno desses elementos que falam da morte substitutiva de nosso Senhor. Bem, no versículo de número 23 ele diz: porque eu recebi do Senhor. Ele inicia com essas palavras: eu recebi do Senhor. Mas quando Paulo recebeu este ensino? Quando foi que ele recebeu esta instrução do próprio Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Bem, ele recebeu diretamente do Senhor Jesus por meio de uma revelação. Nós sabemos, porque ele nos diz que o Senhor veio a ele. Lucas registra isso no livro de Atos, e ele também nos diz em uma de suas cartas que o próprio Senhor Jesus Cristo chamou para o apostolado e o instruiu a respeito destas doutrinas várias para a igreja. E aqui ele está repassando exatamente o que ele recebeu do Senhor: porque eu recebi do Senhor toda a doutrina do apóstolo Paulo a respeito da igreja, de como a igreja deve ser estabelecida, o modelo de igreja do Novo Testamento que deve ser copiado por todas as igrejas ao longo da história até o final, foi dado por Cristo Jesus a Paulo, e ele estabeleceu como um bom arquiteto sobre o fundamento que é o ensino de Cristo, para que nós copiássemos. E aqui está ele, de uma maneira bem específica, lidando com a ceia do Senhor e recapitulando a igreja dos Coríntios, como ele os tinha ensinado. E agora, distante daquela igreja, por carta, ele recorda aqueles homens e mulheres, aqueles crentes em Jesus Cristo, sobre a maneira determinada, agradável ao Senhor, de como eles deveriam realizar a ceia do Senhor. Bem, este, na verdade, é o primeiro registro da ceia do Senhor em todo o Novo Testamento. Antecede aos evangelhos, porque Paulo escreve aqui por volta do ano 55 depois do Senhor Jesus Cristo, e só depois disso os evangelhos foram escritos. Ele escreve quando ele esteve, na verdade, em Corinto. Ele passou ali mais ou menos 1 ano e meio. Ele fundou a igreja dos Coríntios. Ele instruiu aqueles irmãos, ele batizou alguns, ele estabeleceu ali líderes e ele os ensinou sobre a ceia. E agora, distante da igreja, ele repete as instruções, recordando aqueles irmãos sobre a ceia do Senhor. E ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também Jesus, o Senhor, me entregou, não é? Que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. Bem, foi na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído. Foi naquela noite em que ele instituiu a ceia do Senhor. Na última ceia, antes da prisão, antes de ser entregue pelos romanos, pelos judeus aos romanos, para ser torturado, crucificado, foi naquele momento, junto com o seu povo, os discípulos, os seus apóstolos, que ele instituiu essa ordenança que seria dada à igreja para que fosse cumprida e celebrada por todo o seu povo até o final. E nós lemos a respeito dessa instituição da ceia do Senhor também no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas. Foi durante a refeição da celebração da Páscoa dos judeus, a última celebração que ele realizou com seus discípulos, que ele
toma a ceia, toma a Páscoa, perdão, a ceia da Páscoa, aquela cerimônia dos judeus, e veja você, ele toma, participa da Páscoa, da cerimônia dos judeus, e ele toma aquela cerimônia também para alterá-la, para transformá-la para o povo de Deus, a igreja, na ceia do Senhor. É muito importante manter esta conexão entre a Páscoa dos judeus, a cerimônia da Páscoa, e a ceia do Senhor, porque é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui. Ele está celebrando a Páscoa, e ele está tomando aquela cerimônia, e ele está transformando, alterando ela, transformando-a na ceia do Senhor para o seu povo. E ele comanda então os seus discípulos a celebrarem esta ceia simbólica instituída por ele. Bem, ele celebra a Páscoa do povo judeu com os discípulos. Por quê? Porque ele era judeu e os seus discípulos também. Você se recorda que a Páscoa dos judeus era uma celebração, um memorial que apontava para o Messias vindouro e a salvação do seu povo através daquele Messias. Os judeus celebravam a Páscoa como uma celebração de libertação da escravidão no Egito. Era uma celebração histórica, era uma comemoração cultural, que apontava para a maneira como Deus libertou aquela nação do Egito, trazendo aquele povo disforme através do deserto e dando uma forma, uma identidade cultural, nacional para eles, para que eles entrassem em Canaã como um povo, não mais como uma massa disforme. E a ceia, ou melhor, a Páscoa, recorda daquele ponto inicial, quando eles foram salvos da escravidão, resgatados, redimidos e trazidos para a sua nova terra. Eles deveriam manter em mente a libertação que o Senhor operou naquele povo. E você se recorda também que naquela noite, antes da saída do povo judeu do Egito, eles foram comandados por Deus, através de Moisés, naquela noite, a se vestirem, colocarem suas sandálias, tomarem seu cajado, em uma postura de quem vai estar viajando, celebrarem aquele sacrifício daquele cordeiro, aquela refeição pascual, passando sangue sobre os umbrais, os portais da porta. E você se recorda disso, para que a proteção do Senhor estivesse sobre aquela casa, aquela família, e nenhum primogênito morresse, como aconteceu com os egípcios. Bem, aquela carne daquele cordeiro deveria ser assada e comida por todas as pessoas na casa. Aquele pequeno cordeiro deveria passar alguns dias com aquela família, e eles se apegarem àquele cordeiro. Então, depois de grande apego, ele deveria ser sacrificado. O Senhor estava ensinando uma lição àquele povo. E assim ele faz com a Páscoa. Ele, Jesus Cristo, celebra esta Páscoa, porque ele deveria também, como um judeu, cumprir toda a lei, submeter-se a toda a lei cerimonial dada por Deus a Israel. E porque também todos aqueles eventos por trás daquelas festas e daqueles símbolos apontavam para Ele próprio. Jesus Cristo, Senhor, é a essência de todas as celebrações de Israel. E ao mesmo tempo, querido, Ele celebrou aquela Páscoa, aquela refeição pascual, porque naquele dia, a respeito do qual nós estamos lendo aqui, Ele haveria de tomar aquela celebração que apontava para Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele haveria de alterar aquele símbolo e mudar aquela celebração para criar a ceia do Senhor. Veja, o Senhor Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. E todas as coisas na palavra de Deus apontam para Ele. Meus queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus não é uma narrativa desconexa de muitas narrativas emaranhadas, sem uma conexão uma com a outra, não. É um grupo de narrativas em que cada lição, cada evento, cada pessoa tem um papel dentro de uma história, uma meta-narrativa muito maior. Se você considerar a palavra de Deus, cada livro da palavra de Deus como pedrinhas de um colar, o fio que liga todos eles é o Senhor Jesus Cristo. Assim, cada evento, cada cerimônia, cada sacrifício está apontando para o Senhor Jesus Cristo. E porque a Páscoa dos judeus tinha como essência Ele, que é o Cordeiro de Deus, o sacrifício que Deus enviaria para o seu povo, para a remissão dos pecados do seu povo. Então Ele é poderoso para alterar, cumprindo aquela celebração e trazer a ela um aspecto, mantendo o aspecto espiritual, um novo aspecto cerimonial para o seu povo. Veja que Ele faz isso de muitas maneiras. Por exemplo, Ele alterou também a cerimônia do sábado, o sabá. O Senhor Jesus Cristo é o nosso sabá, o nosso descanso. Assim, cumprindo Ele a obra
ele descansou, assim o nosso descanso sendo nele, lembre que cada cerimônia e lei tem um aspecto espiritual, ele cumprindo a lei cerimonial, ele mantém um aspecto espiritual, nosso descanso é ele, assim como a Páscoa é alterada para a ceia do Senhor, ele altera também o último dia de descanso, que aponta para ele também, porque ele é o nosso descanso, e o põe no primeiro dia da semana, mantendo o mesmo espírito de adoração, ele como o Senhor de todas as coisas. Assim ele faz com a Páscoa. Ele que como um cordeiro pascual sofreria e seria sacrificado para a nossa libertação, não somente a libertação dos judeus, mas milhares de homens e mulheres cativos no pecado. E isso estava a ponto de acontecer aqui diante de nós nesta narrativa, quando ele celebrou aquela última Páscoa. E ali mesmo ele institui a ceia, a poucas horas antes de ser aprisionado, a poucas horas antes de ser torturado e crucificado. Assim ele comanda que esta ceia, em memória dos seus sofrimentos, seja mantida. Bem, nós chamamos a ceia do Senhor de uma ordenança. Eu creio que esse é o termo apropriado, porque a ceia é um comando do Senhor Jesus Cristo. Está aqui: tomai, comei, fazei isto em memória de mim. É uma ordenança, é um comando. Assim é preferível usar o termo ordenança do que o termo fugiu a palavra, o termo sacramento, na verdade, porque sacramento é uma palavra católica romana. Sacramento é a ideia de que por meio de um objeto físico, graça é outorgada, ou melhor, impartada a uma pessoa. Nós não cremos nisso. Nós cremos que a ceia do Senhor é uma ordem dada pelo Senhor através de um memorial que fala às nossas consciências, que fala à nossa vida. Apenas duas ordenanças na igreja, apenas duas singelas e simples cerimônias no Novo Testamento deixados para nós, simbólicas: a ceia do Senhor, o batismo de crentes pela imersão, e a ceia do Senhor, que fala também sobre a nossa comunhão com o Senhor. Duas cerimônias simbólicas instituídas pelo Senhor: batismo e ceias. E eles ou elas são apenas símbolos. Bem, qual o caráter então da ceia do Senhor, esta ordenança? O que ela faz pelo crente? De que maneira estes elementos nos afetam? Será que a ceia do Senhor, os elementos, dá, imparte, outorga alguma graça? Lembra que graça é o poder de Deus operando em nossas vidas para uma vida de santificação, uma vida agradável ao Senhor. É aquela força que vem do alto, que nos permite viver a vida cristã sem a qual nós não conseguiríamos viver. Mas será que estes elementos físicos, de alguma maneira, intermediam a graça de Deus para as nossas vidas? Essa é uma pergunta importante. Muitas igrejas creem que sim, que conforme você recebe estes símbolos e os toma, graça é comunicada a você. Alguma coisa é passada para você daquele elemento, de uma maneira mística, pela ação direta de Deus no elemento, é transmitida a você. Bem, nós não cremos nisso. Nós queremos ser só a Escritura. Nós não vemos isso na palavra de Deus. Nós não cremos que nem no batismo ou na ceia do Senhor qualquer coisa se outorga a você diretamente, seja uma força, uma graça, ou uma energia, ou mesmo uma bênção. Deus não criou, querido amigo, tome nota disso, sobretudo em dias de esoterismo evangélico, Deus não criou neste mundo nenhum canal material, físico, por meio do qual bênçãos seriam adquiridas. Eu gostaria que você mantesse esta verdade em mente. Você vai ser confrontado com muitas coisas relacionadas a isso. Deus não criou, tenha certeza disso, nenhum canal material, físico, por meio do qual bênçãos seriam adquiridas. Não há neste mundo nenhum objeto físico, material, por meio do qual uma graça ou bênção, força, seja diretamente outorgada, extraída dele para um crente, porque isso seria misticismo, isto seria nada mais do que feitiçaria. Deixa-me tentar definir o que é esoterismo aqui, misticismo. Todas as vezes, independente do contexto evangélico, umbanda, budismo, catolicismo, em casa, ateísmo, todas as vezes que você atribui a um objeto material um poder sobrenatural, você entra no campo do misticismo, do esoterismo.
Todas as vezes que você atribui a um objeto material um poder sobrenatural, seja o pão da ceia do Senhor, o cálice, seja uma Bíblia aberta no Salmo de número 23, um lenço ungido, sal, rosa ungida, anel ungido, areia, óleo, anel, caneta, adesivo, travesseiro, envelope e uma miríade de coisas materiais, você entra no campo do esoterismo. E essas são práticas pagãs que vieram para dentro do cristianismo pelo portal pagão do catolicismo romano, e do catolicismo romano entrou para dentro do meio evangélico pelos canais das seitas e do neopentecostalismo. E o que nós encontramos hoje no meio evangélico é feitiçaria evangélica, é bruxaria evangélica, são tentativas descaradas de lidar com o sobrenatural, atribuindo o poder de Deus a objetos materiais pelos quais a tua família, o teu lar, o teu esposo, a tua própria vida será abençoada. Você extrairá destas coisas, porque Deus abençoa este objeto, esse é o ensino, algo para a tua vida. Mas isso é nada mais do que um ponto de entrada para dentro das trevas, porque Deus não criou neste mundo nenhum objeto material, você não encontrará, por meio do qual deste objeto, através deste objeto, você possa extrair uma bênção, uma graça. Isso não está de acordo com o ensino da palavra de Deus. E, amigos, quando nós vemos essas coisas se espalharem por tantas igrejas evangélicas, pessoas comprando adesivos do sangue de Cristo, areia de Israel, óleo e tantas coisas da imaginação pervertida, materialística de homens gananciosos, você observa que essas coisas não são brincadeiras para enganar pessoas ingênuas. Sim, são coisas patéticas e absurdas, mas são um ponto de entrada a lidar-se com o misticismo. Nada mais do que um candomblé evangélico, tenha certeza disso. No meio espiritualista, há certos objetos que são utilizados como transmissores de uma energia maior. Eles são canais dessa grande energia, dizem ele, por meio do qual homens e mulheres, espíritos incorporados, alcançam uma bênção material. Por exemplo, nas religiões africanas trazidas para o Brasil, você sempre, isso é algo típico de muitas seitas também, há sempre um objeto ou uma pessoa por meio do qual a igreja, os fiéis, os devotos irão receber uma bênção. Aquele indivíduo tem um contato direto com Deus, ele é iluminado e por meio da sua palavra, do seu lenço, da sua roupa, o seu toque, as pessoas recebem bênçãos. Na Umbanda, Candomblé, porque é uma religião que tem uma raiz africana, muitos dos seus seguidores vão à África, a raiz, não é? E ali pegam um objeto, um cajado, uma bengala, alguma coisa, que foi abençoado pelos líderes originais, os espíritos originais daquela região, e trazem para cá e colocam em sua casa. Eles chamam este objeto místico de axé. Axé. Axé significa força espiritual mística. E por meio deste objeto, um colar, uma concha, o que quer que seja, você é abençoado, força misteriosa é trazida à sua vida. E será que não é algo similar do que nós vemos no meio da teologia da prosperidade, igrejas pentecostais, não todas, e neopentecostais? Feitiçaria, macumba evangélica para enganar pessoas cheias de cobiça material, porque lhes é prometido por pessoas gananciosas. Mas eu volto a repetir, todas as vezes que você atribui a um objeto material, seja a Bíblia aberta ali no Salmo 23, a própria Bíblia física, o papel, aquilo que está aqui de físico, um poder sobrenatural, você entra no campo do esoterismo. Mas nós estamos falando sobre a ceia do Senhor. Assim, há aqueles que creem, isso é típico da Igreja Católica Romana e de alguns que seguem a mesma doutrina sobre a ceia, que dizem que o pão e o cálice, no momento em que ele é abençoado pelo sacerdote, através da sua oração, aquelas palavras latinas, segundo o catecismo, aquela substância material é transformada em algo novo, há uma transsubstanciação. E de repente, veja você a loucura e o paganismo absurdo. No catolicismo romano, por exemplo, aquela pequena bolacha branca, redonda, se torna na divindade. E o Deus do catolicismo romano, por alguns minutos ali durante aquela cerimônia, é um biscoito. Que loucura, que coisa chocante. Eles adoram e reverenciam um biscoito, uma bolacha, dentro de um vidro, e se prostram e beijam essas coisas, porque Deus está ali.
Você não precisa ter muita inteligência ou conhecer um versículo da Bíblia para entender que isso vem das profundezas do diabo para rir e fazer chacota com homens e mulheres. Eu posso me imaginar de que maneira o diabo não deve rir dos seres humanos se prostrando diante de bolachas. Ele deve estar rindo. E quão macabra não deve ser esta risada. Assim há também aqueles que creem que esses objetos são transformados em Deus. Mas veja como este misticismo de alguma maneira diluído entrou também no meio protestante evangélico. Nós também temos igrejas em nossos dias que, embora não creem que aqueles elementos se tornaram o próprio sangue de Deus, a própria pessoa ali transubstanciada e pode ser adorada, mas creem que no pão e no cálice há a presença de Cristo mística, e há graça e há poder nesses elementos, sim. De tal maneira que você encontra igrejas que levam os elementos da ceia aos seus membros que estão hospitalizados, para que eles recebam a bênção lá também. Isso é chamado de consubstanciação, uma substância do divino dentro dos elementos. E nós rejeitamos tudo isso. Nós recordamos que um dos elementos da reforma protestante foi lançar fora essa parafernália mística do catolicismo romano e voltar à simplicidade da palavra de Deus, uma celebração simbólica, memorial. Fazer isto em memória de mim, uma bênção de lembrar do Senhor Jesus Cristo. É um símbolo, mas é claro, queridos amigos, você pode sim ser abençoado ao participar da ceia do Senhor, mas você somente será abençoado através da palavra de Deus. Conforme você toma esses elementos, você considera e reflete no significado deles, e você agradece a Deus por eles, e em seu coração você é movido por essas verdades a respeito desses elementos, então você é abençoado. Você é abençoado com o entendimento mais claro do sacrifício do Senhor Jesus Cristo por meio destes elementos, ao pensar sobre eles, por um zelo renovado por Cristo, por maior amor e submissão à sua palavra, mas não através de uma outorgação misteriosa e invisível de graça. Bem, você será abençoado na ceia do Senhor exatamente da mesma maneira como você é abençoado em sua devoção pessoal privada ao longo da semana. Quando você se aproxima do Senhor em sinceridade pela palavra, pela adoração, pela oração, ou na sua adoração pública, quando você canta os hinos ao Senhor com zelo, com entendimento, nós somos abençoados pelo Espírito, pelo nosso entendimento da palavra de Deus. Porque a ceia do Senhor é um símbolo, é dirigido então à mente, à compreensão, fazer isso em memória de mim. Mas se não há uma reflexão, então não há uma bênção. Mas lembre-se, não há nenhuma outorgação misteriosa ou invisível de alguma graça ou força. Deixe-me fazer algumas observações importantes então nesse versículo de número 26. Ele diz: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venham. Bem, eu mencionei que o Senhor Jesus Cristo não somente mudou a ceia da Páscoa para a ceia do Senhor, mas é tão interessante observar que ao fazer essa mudança ali naquela noite com seus discípulos, o Senhor, na ceia do Senhor, nessa nova instituição simbólica, ele reúne 4 elementos do Antigo Testamento dado por Deus ao seu povo. Ele traz para a ceia do Senhor 4 elementos veterotestamentários do Antigo Testamento para dentro da ceia do Senhor. Eu gostaria de considerar isso por alguns minutos. O primeiro destes símbolos, desses elementos do Antigo Testamento que ele traz para a ceia, bem, é o Cordeiro Pascal. Isso é mantido. O sacrifício na Páscoa. A ceia do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa libertação. Ele é aquele que nos limpa do pecado, o Cordeiro substitutivo. O Cordeiro significava redenção para Israel. E nós temos uma imensa redenção em Cristo. Redenção do pecado, redenção da morte eterna, das trevas, redenção para dentro do reino de Deus. O povo de Israel foi redimido, comprado para fora do Egito, e por meio de Jesus nós fomos comprados do pecado, do maligno, para pertencer a Ele. O Cordeiro aponta para Ele, e Ele mantém este elemento na ceia do Senhor.
libertação para o judeu nacional do Egito, mas a mensagem espiritual de libertação do pecado e do juízo, por meio do Cordeiro de Deus, permanece. Assim, Cristo tendo vindo e cumprido todas as coisas, ele permanece o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7. Ele diz: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Você observa? A nossa Páscoa, o Senhor Jesus Cristo. Ele transforma a Páscoa na ceia do Senhor. Há uma continuidade e uma descontinuidade desta cerimônia do Antigo Testamento. Há a continuidade do espírito da Páscoa, apontando para Cristo. A ceia traz essa continuidade, e há uma descontinuidade na forma simbólica, na cerimônia. É uma nova cerimônia agora. E nós vemos o Senhor Jesus Cristo fazer isso de muitas maneiras aqui no Novo Testamento. Deixe-me dar um exemplo, por exemplo, em relacionado às cerimônias do sábado, o sabá. O sabá para o judeu, a própria palavra diz, era um dia de descanso, um dia que apontava para o descanso em Deus, referente às obras para a salvação, não é? Cristo cumpriu todas as coisas, mas naquele dia, eles não descansariam apenas do seu trabalho físico, os judeus, eles também iam ao templo adorar ao Senhor, oferecer os seus sacrifícios. E como dia de descanso, marque isso, tem Cristo Jesus como a sua essência, porque Ele é o nosso descanso. Ele cumpriu toda a obra que nós, labutando, não conseguiríamos por obras alcançar. Ele descansou e nós descansamos nele. Assim, aquilo que o quarto mandamento dizia em espírito sobre o descanso em Cristo é mantido, há uma continuidade, mas ele altera a cerimônia, tirando do último dia, que fala sobre a velha aliança de obras. Ele põe em um novo dia, que fala sobre um novo começo, o dia que ele ressuscitou, o dia que ele enviou o seu Espírito, e o dia que a igreja deveria celebrar a ressurreição do Salvador. Ele altera a cerimônia do quarto mandamento, porque é o único mandamento que envolve cerimônias, e ele mantém o espírito, mantendo intactos os 10 mandamentos, colocando o espírito desta lei em um dia também, involucrado em um dia, mas no primeiro da semana. Continuidade da Páscoa para dentro da ceia do Senhor, descontinuidade cerimonial. Continuidade do espírito do quarto mandamento, o sabá, um dia para descansar dos afazeres materiais, um dia para adorar o Senhor estando com o seu povo de Deus, mas em um novo dia, o primeiro, uma nova criação, um novo início em Cristo Jesus. E ele faz a mesma coisa com o sabá que ele fez aqui com a Páscoa. Veja, não é as duas únicas coisas, as cerimônias que ele altera e mantém. Ele fez o mesmo referente. Deixa eu tentar provar esse ponto ainda do sabá, porque às vezes há dúvida sobre isso. Hebreus capítulo 4, versículo de 1 a 4. Hebreus 4, de 1 a 4. Temos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar, observe, no seu repouso, sabá, pareça que alguém de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, do Antigo Testamento, os judeus. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso sabá, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Observe o versículo 10 a 11. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele está falando sobre o espírito do sábado, do sabá, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, sabá, salvação, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Você percebe? Ele mantém o espírito da cerimônia, uma continuidade. O dia deve ser mantido, há uma continuidade, não é apenas qualquer dia, qualquer horário, um dia ainda. Ele altera, descontinuidade, colocando no dia do Senhor e mantendo o mesmo espírito. E não é a única cerimônia, estas duas, na verdade, que ele faz isso, porque ele é o Senhor de todas as coisas, a essência da lei e de todas as cerimônias. Ele faz isso também com a circuncisão, por exemplo. Veja, a circuncisão era aquela marca nacional que todo homem que nascesse para dentro de Israel deveria se identificar com aquele povo por meio dessa marca física.
Mas o espírito daquela marca física não era apenas um selo para ser parte de Israel, falava sobre a purificação, a remoção da sujeira, do pecado, não é? Cristo é nossa circuncisão. Foi Ele que entregou seu sangue precioso como de um cordeiro para nos lavar e nos redimir de todo o pecado. Assim Ele dá continuidade à circuncisão, sim, no Novo Testamento, e Ele altera a cerimônia. Pastor, a circuncisão no Novo Testamento? É claro que há, é chamada de circuncisão de Cristo Jesus. Abre em Colossenses capítulo 2, veja o versículo de número 11. Colossenses 2, logo aí à frente, versículo de número 11. Versículo 10: estai perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual, isto é, em Jesus, também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Percebe? Nós somos circuncidados no coração, na regeneração em Cristo Jesus. Cada cerimônia, todas as leis apontavam para o Salvador, tendo Ele como essência das cerimônias, e vindo Ele, cumprindo toda a lei cerimonial, toda a justiça, a lei moral e a lei civil, assinou a necessidade para essas leis cerimoniais. Ainda embora Ele mantenha a lei moral, Ele traz a continuidade de algumas cerimônias, Páscoa, o Sabá e aqui a circuncisão, mas a continuidade espiritual, circuncisão em Cristo, e nos dá um símbolo dessa nova vida pelo batismo, sepultados com Ele no batismo, circuncisão do coração espiritual. Bem, queridos amigos, Cristo é a circuncisão, Cristo é a Páscoa, Cristo é o nosso Sabá. E este é o primeiro símbolo do Antigo Testamento que é trazido para dentro da ceia do Senhor. O cordeiro sacrificial do Antigo Testamento é então trazido para a ceia do Senhor em Cristo, por meio dos elementos pão e o cálice, que representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29, nós lemos essas palavras. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro que Deus proveu. Um cordeiro era provido para o sacrifício no templo, para a remissão do pecado do povo. Deus proveu um cordeiro para a remissão do pecado do seu povo espiritual. Ele é o cordeiro, ele é a Páscoa, a circuncisão, o Sabá. Este é o primeiro símbolo. Ele é este sacrifício que Deus enviou para o perdão de nossos pecados. E ele é esse cordeiro pascual, e é por isso que todas as cerimônias do Antigo Testamento terminavam com a vinda de Cristo. Todas elas apontavam para Cristo, e Cristo a concluiu. Em alguns aspectos, aqueles que falam sobre Ele, Ele as altera, modo dia, mantendo o Espírito e a obrigação espiritual. Bem, o segundo símbolo, então, que na ceia do Senhor, naquela noite com os discípulos, símbolo do Antigo Testamento que Ele traz para dentro da ceia do Novo Testamento, é o seguinte: é a oferta pacífica. A primeira foi a oferta do Cordeiro Pascual. O segundo símbolo do Antigo Testamento é a oferta de paz, que foi o sacrifício de um animal que era derramado, que representava a paz com Deus, tendo sido o pecado perdoado, reconciliação, sacrifício de paz. Lembre-se, queridos, que o cálice de uva na ceia, ele representa sangue, não é? São 4 sangues, isto é, 4 sacrifícios de sangue do Antigo Testamento que são trazidos para a ceia do Senhor simbolicamente. O sacrifício do cordeiro, o sangue do cordeiro representando Cristo. O sangue da oferta pacífica de paz também representando Cristo. E esta segunda oferta pacífica era um sacrifício de gratidão pelo perdão de pecados. Significava paz restabelecida com Deus. Está lá em Levítico capítulo 19. Você pode ler depois. Mas este é o segundo sacrifício. O animal era sacrificado. E tanto, veja, o sacerdote quanto todo o povo comia da carne, se alimentava da carne daquele sacrifício. Este alimento é trazido para a ceia. Nós comemos o pão e bebemos do sangue. O sacrifício de paz era feito. Ele era queimado e ele era trazido e o povo comia, o sacerdote comia. Isso faz parte de mim agora, é um símbolo. Eu me alimento dele, ele está em mim. É Cristo, a nossa oferta de paz,
Foi Ele que nos reconciliou com Deus, foi Ele que estabeleceu a paz com Deus. Isso está representado em seu sacrifício. Nós nos alimentamos dele. Querido amigo, nesta manhã, você tem a Cristo Jesus em tua vida, você já veio a Ele, você já comeu da sua carne, bebeu do seu sangue, encontrou paz com Deus por meio do sacrifício de Cristo, do arrependimento de pecados. Se você não pode afirmar isso, você não pode pôr as suas mãos e participar deste elemento que falam destas realidades. Ele é a nossa paz. Estes elementos apontam para o Senhor Jesus Cristo. E há então um terceiro símbolo ou figura do Antigo Testamento que é trazido então para a ceia do Senhor também. É chamado pelo povo judeu de o cálice de bênção, que era tomado na refeição da Páscoa pelo judeu. Era um cálice, uma taça com o fruto da vide, da uva, que falava sobre a aliança de Deus com o seu povo na antiguidade. Uma espécie de pacto, não é? Um acordo, um contrato. O povo obedeceria à lei de Deus e perseveraria em seguir a Deus e se submeter a Ele. E Deus os abençoaria, os guardaria, os prosperaria como nação até a vinda do Messias. E esta aliança, que foi inicialmente feita por Deus com Abraão e a sua descendência renovada, ela foi feita com sangue, com sacrifício de sangue. Sangue de um sacrifício. Assim, a celebração da Páscoa envolvia símbolos deste pacto da aliança feita com Abraão. 4 cálices com vinho eram usados. O cálice representa o sangue do sacrifício. E o 4º cálice, que era tomado na ceia, na Páscoa, representava isso, Durante aquela celebração simbólica dos judeus, ao longo de toda a história, 4 copos, 4 cálices eram tomados com o fruto da vide, que representava o sangue dessas ofertas. 2 durante a refeição pascual, os pães ázimos, as ervas e a carne do cordeiro. E 2 cálices após a refeição pascual. Eram cálices pequeninos, simbólicos. E não era um vinho como nós temos hoje. Era o fruto da vide grosso, bem diluído. Alguns comentaristas dizem que é 1/4 de uva para 3/4 de água. Outros dizem 1/10 da uva e 9 décimos de água. Era bem diluído, era algo simbólico. E 2 durante a refeição e 2 depois da refeição. O primeiro cálice, que era tomado simbolicamente, era uma refeição simbólica, representava então o cordeiro pascual, a libertação daquele povo do Egito, o sangue do sacrifício do cordeiro. Mas observe agora, estamos falando sobre a ceia. Ao chegar ao 3º cálice, depois da refeição, eles terminavam a refeição. Agora é o 3º cálice. Aquele cálice representava o sangue lá da aliança estabelecida com o pai da fé, Abraão, e o seu povo. Você se recorda da aliança? Sempre foi espiritual com um aspecto nacional. Era o cálice chamado cálice de bênção. Eles sabiam que aquele 3º cálice representava a bênção da aliança, o cálice de bênção, que apontava para o sangue do sacrifício, que nos coloca em uma aliança com Deus por causa dos méritos de Cristo, a sua vida derramada. E esse 3º cálice, mais uma vez, da refeição pascual, era o cálice de bênção. E esse cálice de bênção do Antigo Testamento é então trazido para o Novo Testamento. Volte uma página para trás, 1 Coríntios 10. O apóstolo Paulo, lidando com a ceia do Senhor, ele diz assim, versículo 16, 1 Coríntios 10. Porventura, irmãos coríntios, o cálice de bênção que abençoamos, cálice de bênção, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do sangue de Cristo? Veja o capítulo 11, versículo 25. Ele está falando sobre Jesus na instituição da ceia. Era uma refeição pascual dos judeus. Semelhantemente também, depois de cear, é depois de cear que eles tomavam o 3º e o 4º cálice. Eles terminaram a refeição. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, levantou simbolicamente aquele pequeno cálice, dizendo: este cálice, não o primeiro, não o segundo durante a refeição, não o 4º que virá, mas esse 3º será o que vocês manterão ao longo da ceia até o fim. Este cálice de bênção é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porventura, o cálice de bênção que bebemos, que mantemos da cerimônia dos judeus para frente, ele não fala sobre o sangue de Cristo, sobre a aliança que nós temos
por causa da morte do Salvador e nos reunimos como família, um povo em aliança com o Senhor por causa de Cristo, esses elementos que falam sobre Ele, este cálice de bênção, dizendo: este cálice agora, a partir de agora, ele simbolizará o Novo Testamento, a nova aliança, no meu sangue, não no sangue daquele cordeiro físico. Então ele está trazendo 3 elementos do Antigo Testamento, continuidade, para dentro da ceia do Senhor. E nós vemos isso acontecendo exatamente aqui. E assim nós cremos que ele tomou o 3º cálice da ceia pascual, e ele diz: esse cálice agora é o cálice que vocês vão manter, porque ele simboliza a minha parte, a minha obra na cruz para efetivar e selar a aliança com Deus. E vocês estarão sobre os meus méritos nessa aliança, para se relacionar com o Pai. Veja o versículo, nós lemos o versículo 16, ele sela então esta aliança, e Paulo diz àqueles irmãos e a nós: será que este cálice, você não se recorda, este cálice de bênção é a comunhão do sangue de Cristo? Mas há um 4º símbolo ou figura do Antigo Testamento que apontava para o Salvador e também é trazido simbolicamente para a ceia do Senhor. É claro, queridos irmãos, este símbolo é o maná. É o maná. O Senhor traz o maná para dentro da ceia. João capítulo 6, versículo de número 47 a 51. Nós lemos essas palavras. João capítulo 6, 47 a 51. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Que palavras tão belas. O maná, além do alimento do povo na jornada através do deserto até Canaã, era também um símbolo de como Deus proveria para aquele povo, de como Deus proveria para a sua nação. Cristo Jesus é o nosso sabá, descanso espiritual. Ele é a circuncisão, regeneração e purificação. Ele é o cordeiro pascal, perdão e remissão dos pecados. E Ele é o maná, representado neste pão que nós comemos. Ele é o pão do céu, a vida ao longo da jornada cristã até o céu. Ele é, queridos irmãos, o nosso alimento espiritual. E na ceia do Senhor, nós consideramos que esse é um maná superior do que aquele maná do deserto. Ele é um maná superior do que o maná da velha aliança. E nós temos a Cristo. Assim, se alimentar de Cristo significa isso, que você o abraça como Senhor e Salvador pela fé, e você anda com Ele, e você depende dEle, e você ora a Ele, e você o toma como seu Senhor e Salvador, e Ele entra em tua vida pelo Espírito para te dar uma nova vida. O povo de Israel nunca passou fome naquela jornada, desde o início até o final, no deserto, onde nada crescia, Deus os alimentou. O maná era provido o tempo todo do céu, no deserto. E assim, queridos, é assim com o crente também. Você pode ter poucos recursos nessa vida, por toda ela. Você pode ter uma jornada difícil. As pessoas podem às vezes estar contra você e te colocar de lado neste mundo, e talvez você precisa passar por esta vida com poucos recursos e tudo mais, mas o Senhor garantirá que você terá maná ao longo de toda a jornada. Você terá a graça de Cristo, você terá a bênção do Salvador, um Salvador que te ama, um Salvador que pagou em teu lugar, um Salvador que ressuscitou para a tua salvação, um Salvador que representa você diante do trono de Deus. E nessa ceia a figura do maná está presente, e nós nos alimentamos de Cristo, nós dependemos dele, e a nossa alma e o nosso coração e a nossa fé é sustentada e será alimentada e mantida por Ele até o final desta jornada. Ele não permitirá a nossa queda final. Ele nos alimentará, Ele nos sustentará com este pão do céu que é Cristo. E agora o versículo de número 24, e nós precisamos acelerar aqui. E tendo dado graças,
partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E tendo dado graças, o partiu. O Senhor deu graças, isto é, ele agradeceu a Deus, o Pai, por aquela refeição, aquele momento, aqueles símbolos. E nós também damos graças. Na ceia nós agradecemos ao Senhor. Essa é a nossa oração. Nós agradecemos o Salvador. Pelo que nós agradecemos? O Senhor agradeceu pelos alimentos que iria tomar. Nós podemos fazer o mesmo, agradecer ao Senhor por esta ceia. O pão, o cálice que nos recordam todas as vezes que ceamos de Cristo Jesus. Mas nós agradecemos também por tudo que esses símbolos falam, pela mensagem da ceia do Senhor, o que ele significa para nós, o que Cristo fez em nosso lugar. Essa é a nossa gratidão, e assim nós dirigimos ao Senhor em oração esta gratidão. Versículo 24: tendo dado graças, o partiu e disse: fazei isto, é o meu corpo que é partido por vós. Foi por nós, foi pela igreja que ele veio a este mundo, para cada um, por cada um de seus eleitos. Ele tinha cada um de nós em sua mente, em seu coração. Nós não éramos um numerário, uma lista imensa porque ele morreu. Nós somos pessoas conhecidas e amados por ele. Ele morreu por nós, é dado por vós. Ele tinha cada um de nós em sua mente quando foi à cruz. Isso nos recorda das grandes palavras, não é? De Isaías capítulo 53, versículo de número 11: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles ele levará sobre si. Refere-se ao fato de que ele viria, ou melhor, ele veria o resultado da sua obra, o fruto do seu trabalho, mas também refere-se ao fato daquilo do que ele fez pelos seus eleitos. Ele fez isso por vocês, por nós, é o que ele diz, por mim e por você. Ele sentiu a tua punição, ele carregou, ele sentiu na cruz a tua punição. Ele carregou o teu pecado, se você pertence a Ele. Ele levou a tua punição individual na cruz. Lembre-se do que Ele fez, querido irmão. Lembre-se do que Ele alcançou. Lembre-se em termos do preço que custou para Ele. Um preço que nós não podemos nem começar a compreender. A dor, os sofrimentos, os filmes de Hollywood que focam somente no sofrimento físico, não são um centésimo de milésimo do que Ele experimentou em sua alma, o que Ele custou. Lembre-se em termos do seu sacrifício, do seu triunfo, em termos dos seus frutos também, bilhões de homens e mulheres, pessoas que seriam salvas, bênçãos ao longo do século para todas as nações, a ressurreição dos mortos para todos os seus, paraíso restaurado, novo céu, nova terra. Fazei isto em memória de mim. Bem, a ceia em memória do Senhor Jesus Cristo. Não é um momento de pensarmos sobre nós mesmos. Não é um momento, queridos amigos, especificamente de pensarmos sobre nós, amigos, familiares não convertidos. A ceia é do Senhor. Fazer isso em memória de mim, especificamente sobre Ele, um momento de aprofundar a nossa gratidão dirigida ao Senhor. Bem, não é um momento, a ceia do Senhor, para pensarmos sobre nossos pecados e ficarmos durante a ceia concentrados em nossos pecados. Bem, não é incorreto confessar pecados durante a ceia, mas seria triste, não é, se nós gastássemos este breve momento pensando em nossos pecados, porque você deveria estar pensando sobre isso antes da ceia do Senhor. No versículo de número 28, Paulo nos diz que nós devemos nos preparar de antemão para a ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O exame e confissão de pecados vem antes da ceia do Senhor. Sim, você pode confessar os teus pecados durante a ceia, mas não preencha todo o período da ceia confessando, porque a ceia não é sobre nós, é sobre o Senhor, em memória dEle. A ceia também não é o momento correto para pedirmos a Deus por nossas necessidades. Sugiro que você deixe de lado as petições neste momento da ceia. Ore ao Senhor por tua necessidade em outra ocasião, porque se você fizer isso durante a ceia, você não estará pensando nele, mas sim em você. E essa é a ceia do Senhor, que nós tomamos em memória dele, com nossas mentes e corações nele. Pense sobre ele.
Afirme em oração essa verdade. Agradeça em oração pelo seu grande sacrifício por nós. Dirija o teu amor ao Senhor, os teus sentimentos e palavras de amor e de gratidão a Ele. Esse é o propósito da ceia. Não é um momento de interceder por outras pessoas também, sim, algo nobre na ceia do Senhor, interceder por outras pessoas. Mas não é um momento durante a ceia, queridos irmãos, é a ceia do Senhor. E este é o propósito que nós todos nos reunimos. Embora brevemente, nós afirmamos a nossa fé nele. Nós dirigimos a Ele nosso pensamento, nosso coração, para amá-lo, para nos regozijar nele e tê-lo em nossa memória. Mas veja, não é um memorial fúnebre também. Porque o versículo de número 26 nos diz: anunciais a morte do Senhor até que venha. Ele está vivo. Ele está vivo com toda a sua igreja no céu. Vivo agora como você e eu e muito mais. Você não pode ter um funeral para alguém que está vivo. A ceia não é um momento fúnebre. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele reina para o seu povo e nós iremos ressuscitar. Sim, nesse memorial há um elemento de tristeza e de arrependimento. Esses dois elementos, alegria e tristeza, devem estar juntos. Tristeza por um lado ao pensarmos sobre a sua morte agonizante, os nossos pecados, e alegria e gratidão por outro lado. Essa reflexão solene deve estar misturada com gratidão e alegria sincera, porque Ele venceu a morte. E então, durante a ceia do Senhor, não fique apenas com pensamentos em sua morte, considere também o que Ele alcançou através do seu sacrifício. Bem, queridos, deixe-me correr. Qual então é o propósito da ceia do Senhor? Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Proclamais. São palavras de grande importância. Nos ensina então o propósito da ceia do Senhor. E nos diz que através desses símbolos, através da ceia, todas as vezes que aqui na igreja nós nos reunimos em obediência ao comando do Senhor, nós estamos anunciando algo, proclamando algo para nós mesmos, uns para os outros. Nós afirmamos e dizemos algo através deste símbolo. E o que nós estamos então dizendo, anunciando? A morte do Senhor até que Ele venha. Que Ele morreu por nossos pecados. Que Ele morreu por cada homem e mulher de cada igreja, em cada época, que virá a nascer de novo. Que Ele morreu pelos pecados de toda a igreja, desde o começo, o primeiro a ser salvo no Antigo Testamento, até o final. Nós proclamamos isso, a sua obra de cruz, a sua justiça, a expiação pelos nossos pecados, por nós ali, por sua igreja, sua vitória na cruz. Nós estamos anunciando esta verdade de uma maneira simbólica. Isso deveria ser feito, e isso foi feito no momento em que Ele instituiu a ceia do Senhor. E nós devemos fazer isso, e desta maneira simples, singela, com estes elementos somente, até que Ele venha, todas as vezes, sempre em memória do Senhor. Esse é um símbolo que recorda, que ensina a respeito de Cristo. E ele somente tem algum valor para nós, naquilo que nos recorda dessas verdades, e nós louvamos ao Senhor por elas. Sua morte, a morte de seu Filho em nosso lugar. Bem, deixe-me explicar brevemente então estes versículos 27 a 29. Ele diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que comer ou que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esta é uma palavra de advertência ligada à instrução da ceia do Senhor. É uma palavra que adverte aos hipócritas que não deveriam estar participando da ceia do Senhor. Em Corinto e ao longo de toda a história, havia uma pequena minoria agindo hipocritamente na igreja de Corinto. Talvez fossem crentes, mas haviam se entregue à insinceridade espiritual. E o coração deles estava no mundo,
no esporte greco-romano, eram idólatras do esporte, eram pessoas que amavam aquelas coisas deste mundo e ainda assim vinham solenemente à ceia do Senhor. Ou talvez havia por parte de alguns, um pequeno grupo, desconsideração por outras pessoas da igreja. E estas pessoas haviam esquecido, este pequeno grupo, do seu chamado para viverem como membros de uma família de Deus. E assim, de maneira individualista, desconsiderando este dever, iam à ceia do Senhor. Eles haviam esquecido de um chamado para viverem como membros de uma família, de mostrar amor e simpatia pelos irmãos. Eles haviam perdido todo o senso de obrigação e dever para com os irmãos. Haviam divisões de classes sociais e, acima de tudo, eles se tornaram indiferentes pelo preço pago pelo Senhor Jesus Cristo. Mas no versículo 26, o apóstolo está dizendo que há uma mensagem neste símbolo. Então, a partir do versículo 27, ele adverte aquelas poucas pessoas, dizendo: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Será culpado, porque não está discernindo o corpo de Cristo. Porque o que come e bebe, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Não discernindo o corpo de Cristo. Não discernindo a mensagem e o significado destes símbolos que eles proclamam. Se eles estivessem discriminando, discernindo aqueles símbolos e o que eles proclamam, eles diriam a si mesmos o seguinte: esses elementos que eu irei colocar as minhas mãos e tomar e participar, eles são sobre o meu Senhor, meu Salvador. Eles são sobre a sua morte dolorosa, a sua ressurreição. Este símbolo, este momento, não é uma liturgia vazia, uma cerimônia mecânica. Eles proclamam algo, comunicam algo, é sobre o Senhor. Fala sobre o Senhor em minha vida, eu já o recebi. Comunica algo que é sobre o Senhor, e eu estou agora tomando desses elementos neste momento. E isso me diz que eu devo buscar viver uma vida santa e sincera na presença do Senhor. Eles não estavam discernindo o corpo e o sangue de Cristo. Como assim? Eu ajo de uma maneira errada para com meus irmãos, insincero, eu esqueço o meu dever, e então eu vou e tomo a ceia do Senhor. Eu não estou discernindo o que esses elementos estão dizendo. Eu dobro o meu joelho ao ídolo do esporte de nossos dias, e entrego a ele a minha emoção, o meu coração. Então eu venho à ceia do Senhor sem examinar a mim mesmo, quem é o Deus dentro de mim, e eu tomo esses elementos sem discernir o que eles estão dizendo. Eu ajo erradamente como um homem nécio no lar, uma mulher nécia no lar, sem examinar a mim mesmo, e eu venho tomar a ceia do Senhor sem discernir o que esses elementos estão dizendo. Eu não me preparo para este dia do Senhor. Eu entrego toda a minha energia emocional para a confraternização com a família no sábado, para o esporte, para o que quer que seja, e no dia do Senhor a minha mente, com a qual eu devo oferecer um sacrifício inteligente, desperto, racional ao Senhor, para misturar fé com a palavra, está entorpecida. E então eu venho à ceia do Senhor e participo deste elemento assim, sem discernir o que eles estão dizendo. Então, uma advertência no versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E isso me diz que eu devo buscar viver uma vida santa, séria, sincera na presença do Senhor, em palavras, ações e atitude. Este cálice, por exemplo, este cálice de bênção, ele fala sobre consagração. Quando eu tomo este elemento da ceia do Senhor, tomo o pão, bebo o cálice, eu posso mesmo pensar nas palavras
do apóstolo Paulo aqui nesta carta aos Coríntios, no contexto da ceia, onde ele diz: eu não posso tomar este cálice do Senhor e tomar também o cálice dos demônios. 1 Coríntios 10, versículo 21. Não podeis, Coríntios, isso vem logo depois do versículo 16, ele está falando sobre ceia. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Este cálice, ele fala, minha alma, sobre consagração, separação para o Senhor. Consagrar-me a Ele. Não podeis fazer isso, diz o apóstolo Paulo. Eu não posso tomar esse cálice e o cálice dos demônios. Eu não posso tomar em minhas mãos estes elementos e beber esse cálice representando o sangue derramado do Senhor e continuar com um pé enterrado no mundo e ouvir e assistir aquelas coisas intrinsecamente mundanas na internet, na música, e frequentar aqueles lugares intrinsecamente mundanos onde o mundo é honrado, seus ídolos adorados e louvado, e a concupiscência da carne, dos olhos e da vida está presente e é aplaudida, e colocar os meus olhos e as minhas emoções naquilo que tem sido usado por demônios para aprisionar pessoas e imergir e adotar um estilo de vida mundano. Eu não posso tomar ambos os cálices. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Será que ele está falando sobre pessoas que iam à cerimônia pagã para sacrificar algo para demônios? Não, somente. Porque toda mentira e tudo aquilo que substitui Deus tem origem em Satanás. Seja a moda carnal, o mundo, o entretenimento intrinsecamente carnal. Eu não posso tomar este cálice e alimentar a minha vida, meus olhos, as minhas emoções, e logo na sequência tomar o cálice do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não posso, querido amigo, comer este pão e beber este cálice que fala sobre uma família reunida em torno da mesa do Senhor. Como eu posso tomar estes elementos que falam sobre Cristo em mim e viver ao longo da semana insinceramente e fazer pouco caso das minhas obrigações no meio do povo de Deus, de apreço, de simpatia, de auxílio mútuo, ou de alguma maneira, direta ou indireta, estar envolvido em discórdia entre irmãos e fofocas e picuinhas e maledicências, e pecar contra o Senhor e seguir em frente sem confessar e abandonar o meu pecado, sem examinar a mim mesmo diariamente. Eles não entenderam, eles não discerniram a mensagem, o sermão anunciado pelo cálice, e por causa disso o Senhor precisou discipliná-los em sua vida pessoal. E assim, um dos benefícios da ceia do Senhor, dado ao seu povo, e que serve como uma espécie de regulador de nosso comportamento na igreja, de nossa sinceridade, nos faz parar e analisar o coração e confessar ao Senhor e rededicar as nossas vidas em consagração, é a ceia. Mas isso é feito antes da ceia, antes de me reunir para tomar este pão, e não durante ela necessariamente. Será que nós temos mantido em consciência a mensagem proclamada pela ceia? E nos esforçados por um caráter melhor e em humildade, em auxílio do Senhor, conquistar nossos pecados e dominar o nosso orgulho. Quão grandiosa esta simbologia. Ele diz no versículo 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós estamos anunciando a morte do Senhor até que venha. A antecipação nessas palavras, você percebe? Há uma grande antecipação aqui, até que Ele venha. Quando nós nos reunimos na mesa do Senhor, o Senhor parece estar dizendo através deste símbolo às nossas mentes e corações: lembre-se disso. Vocês são pessoas que estão vivendo para uma vida vindoura. Nós não estamos aqui para permanecer. Queridos amigos, há antecipação nesses elementos. Nós não estamos aqui pensando apenas sobre o que Ele fez, mas nós também estamos olhando para o seu retorno, e nós estamos dizendo: essas coisas são as coisas mais importantes para nós.
Embora nós tenhamos muitos prazeres legítimos desta vida, muitos motivos para gratidão, o que é mais importante para nós é a sua vinda, é o seu retorno, aquele grande dia. Nós contamos com Ele, nós dependemos dEle e nós olhamos para o seu retorno. Ele veio uma vez, Ele voltará outra vez, e quando nós nos reunimos desta maneira simples, nós colocamos a nós mesmos, veja isso, nós nos colocamos dentro de uma grandiosa tradição de pessoas salvas ao longo da história. Ao tomarmos a ceia do Senhor, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa que os crentes fizeram no primeiro século, desta maneira simples, singela, em memória do Senhor Jesus Cristo, do primeiro, do segundo, do terceiro século em diante, toda a história. Nós fazemos isso, nós permanecemos dentro dessa grande tradição, nós estamos lembrando como eles o que Cristo alcançou até aquele dia que Ele virá novamente. Venha à mesa do Senhor, venha com o coração previamente examinado, venha a esta mesa do Senhor com desejo de expressar a Ele o teu amor, o teu senso de dívida, a tua grande gratidão por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele alcançou em sua morte substitutiva. Faça isso com um espírito de regozijo. Esse é o sentido, queridos amigos. Por que nós mantemos isso de uma maneira tão simples? Porque esta ceia do Senhor não cabe ao pastor projetar-se, fazer um discurso, levantar o elemento, troca com o irmão, vá para lá, e abraço. É a ceia do Senhor. De maneira simples, em silêncio, distribuindo, nós tomamos e dirigimos a nossa mente em memória dEle, em gratidão juntos, em louvor e adoração. Essa é a ceia do Senhor. Esse é o sentido, a mensagem desta passagem diante de nós. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude em nossa vida de consagração até que Ele venha.